Boa noite a todos. Hoje nós estamos fazendo esse encontro que ocorre às quartas-feiras pela equipe do GAEVS, o Grupo de Assistência Espiritual e Vibracional à Saúde. Nós temos por objetivo auxiliar aqueles que passam pelas provas de doenças, pelas provas da matéria, no sentido do corpo físico, procurando, através das vibrações, as orações, as preces, auxiliar aqueles que estão passando por essa prova. Então, esse é um programa que está sendo gravado, deverá ir ao ar no próximo sábado, e o objetivo nosso, inclusive, o tema de hoje é a respeito das vibrações, de como nós compartilhamos dados nas redes sociais. Mas vamos começar com a nossa oração de sempre, trazida pela Dinalva, com muita alegria. Vamos envolvendo ela nesse momento. Boa noite a todos. A prece de hoje é de Emmanuel. Gratidão e rogativa. Senhor, não nos entregues ao suposto bem que se converta em mal, nem nos permita menosprezar o suposto mal que nos conduza ao bem. E sejam quais forem as provas a que fomos chamados, ajuda-nos a reconhecer que a tua sabedoria misericordiosa reina sobre nós e que acima das nossas tribulações e obstáculos, dificuldades e lágrimas, estamos todos reunidos em teu coração, incessantemente sustentados em teu amor para sempre. Que assim seja. Então vamos mentalizando a imagem de nosso Mestre Jesus, nos envolvendo, abraçando nesse momento, como irmãos que somos, pois filhos do Criador. Pedimos a Ele que envolva o nosso lar com muita fé, muita alegria, auxiliando-nos a passar pelas provas, tal qual Ele o fez, com amor, com paciência, e trazendo sempre uma palavra de conforto e o perdão no coração. Vamos mentalizando o nosso lar se iluminando, da porta de entrada, todas as janelas, paredes, piso, teto, vão se iluminando com essa energia de amor provinda de nós, pelo nosso sentimento, e amparado pelo alto, vamos junto com Ele, procurando nos ligarmos às correntes do bem de Bezerra de Menezes, para que eles nos auxiliem, para que aqueles que estão em nossas vibrações, aqueles que estão em nossos pensamentos, que nos foram enviados os nomes de pessoas que estão, irmãos, que estão passando por provas de saúde, possam ser tratados com muito amor. E com as palavras do Divino Mestre, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e para todos sempre. Graças a Deus. E vamos envolver a Dinalva novamente com muito amor, para que ela possa, através da oração de Bezerra de Menezes, nos auxiliar também, mais uma vez, a nos ligarmos às suas equipes. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente.
Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Então vamos aproveitar esse momento, chamar a Luísa, que vai fazer para a gente trazer esse bate-papo, né, a respeito de um tema muito importante, muito falado essa semana. Tudo bem, Luísa? Olá, boa noite. Tudo jóia. Então, vamos lá, a palavra é sua, fique à vontade. Perfeito. Hoje a gente vai falar sobre o medo. A gente vai falar que a gente está nessa semana, né? A semana, hoje é quarta-feira, dia 19, né? Então, é uma semana em que teve duas correntes muito importantes que rolaram pela internet e correntes que espalharam o medo, né? Espalharam o medo pelas famílias, pelas escolas, né? Então, eu achei relevante a gente conversar sobre esse tema, né? E sobre esse processo do que o medo traz pra gente. Então, primeiro, é a gente entender que quando os nossos mais preciosos, nossos filhos mais preciosos, né? Eles estão sendo ameaçados de alguma forma. Quando o segundo lugar mais protegido, que é aquele que a gente escolhe para cuidar dos nossos tesouros, está continuamente sendo palco de atrocidades. Será que eu devo me entregar a essas ondas de medo? A resposta é não. O mal não merece comentário em tempo algum. Então vamos pensar assim, como é que o mal ele acaba se espalhando? Ele se espalha através desses compartilhamentos de preocupações, de medos. Quando a gente compartilha notícias reais e falsas, porque muitas vezes a gente nem sabe se a notícia é real. E com o objetivo de reclusão, de afastamento. São essas notícias que pedem para as pessoas ficarem em casa, para deixar de fazer as coisas do dia a dia, né? Com medo de ataques. Quando a gente, por exemplo, compartilha revolta, ódio, através de opiniões contra os agressores, por exemplo. Outra forma do mal se espalhar é quando a gente, sem pensar, sai espalhando esse monte de informação ou desinformação que toca o coração das pessoas e as pessoas ficam desesperadas. Então, chega de compartilhar o mal, ele não merece comentários, tá? Veja, alertar muitas vezes é necessário, mas replicar incondicionalmente esses textos e vídeos que ficam divulgando esses fraudes, o que está fazendo de maldade no mundo, muitas vezes é dividido fotos de situações de atrocidades, enfim, são tudo formas do mal se espalhar. Então, se necessário, converse com as pessoas do seu convívio, sim, atenção, mas cuidado com ser instrumento do mal para espalhar. Uma outra coisa é a gente pensar o outro lado da moeda. E como é que o bem se espalha, né?
O bem se espalha através de correntes de vibração amorosa por vítimas e agressores. Correntes a favor de demonstração de amor nesses locais que estão acontecendo as atrocidades, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. É quando pais e filhos conversam sobre sentimentos, sobre frustrações, sobre como enfrentar o bullying. É quando pais ensinam aos filhos como se valorizar, elevando a sua autoestima, e como valorizar o próximo através da empatia e a caridade. Isso sim é importante. E como mais, né? Então, sabendo que há todo tipo de pessoa fazendo trabalho silenciosamente de amor todos os dias, sem esperar retribuição. E eles realizam trabalhos incríveis. Então, tenha fé no bem, porque ele está lá trabalhando. Uma outra forma do bem se espalhar é quando a gente aproveita a oportunidade da crise, da dor, da dificuldade, para olhar para dentro. Para dentro de casa, dentro das mochilas, dentro dos celulares. Dar atenção e procurar ajuda para pequenos sinais de depressão, de tristeza, de extravios. É esse momento da gente parar e pensar: o que eu preciso para divulgar mais o bem na minha casa? E aí é que entra a instrução e os exemplos. Porque a gente só consegue ensinar isso para os filhos se a gente também praticar. Então, aqui Jesus é o nosso maior mestre. Então, quando a gente segue os ensinamentos de Jesus dentro e fora de casa, somado à evangelização infantil, por exemplo, a gente vai construindo nas crianças a formação moral necessária para enfrentar os desafios da vida. Então, a gente vai criando o corpo de como enfrentar os desafios de forma amorosa. E está até rolando uma corrente do bem nas redes sociais, chamando para um movimento de mais amor nas escolas. Então, agora dia 20, na quinta-feira, está rolando duas correntes. A do medo, em que até algumas escolas já disseram que se os pais quiserem ceder ao medo e não levar as crianças, podem. E essa corrente do amor, que fica aqui o convite. Então, é uma corrente que pede para agora, no dia 20 de abril, nessa quinta-feira, que cada criança leve uma flor, um bombom, um cartão, um abraço, para ser distribuído entre os professores, os colegas, a coordenação, a direção, enfim, para os porteiros, segurança, enfim, todos aqueles que fazem parte da escola e que todos os dias fazem esse trabalho de amor com as crianças, né? Porque a gente precisa realmente mudar o foco desse movimento para um movimento positivo, construtivo, para produzir momentos para compartilhar o bem dentro e fora do colégio. Então, a ideia é que a gente demonstre nas escolas o quanto que a gente é grato, né, por tudo que acontece de bom também na escola, né? Então, a ideia é que a gente viralize essa mensagem e que a gente consiga propagar muito mais o bem do que o mal. E aí eu separei aqui uma frase de Jesus que fala: digo-vos em verdade que aqueles que dão esperando uma recompensa dos homens já receberam sua recompensa. E quando derdes esmolas, não saibas o que a vossa mão direita faz, o que a vossa mão esquerda. Ao contrário, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Então a ideia é que a gente sim acredite que muitos estão fazendo bem, sem esperar retribuição, e estão nessa corrente de amor. Então que a gente consiga entrar cada vez mais na corrente de amor e ter fé no bem. É isso. Gostaria de fazer algum comentário? Muito legal. Eu acho que as suas palavras são apropriadas para esse momento que nós estamos vivenciando, inclusive. E a gente tem que trabalhar muito essa questão das mídias sociais,
né? Porque muitas coisas são multiplicadas através delas. Então, você fez um lembrete interessante também, que os pais necessitam dar uma espiada em celulares, em bolsas dos filhos. Isso é acompanhar o filho de hoje. Então, é um outro tempo. E esses são, o celular no caso, é necessário que a gente dê uma espiada. Muitos pais têm essa cisma, né? Mas cada um sabe o filho que tem, antes de mais nada. Cada um sabe os amigos do filho, porque Jesus também disse, diga-me com que andas que te direi quem és. Então nós temos que acompanhar, sim. De vez em quando dar um passeiozinho na escola, em volta da escola. São procedimentos para a segurança dos filhos, para a segurança de todos. E isso a gente não está pensando apenas nesse caso extremo, mas em outros casos. A gente tem que estar próximo, ouvi-los, como você disse. Eu acho que é algo importante, né? Ter o ouvido de ouvir. Jesus também ensinou isso daí. Então eu acho que nessa data nós temos que fazer uma reflexão interior, se estamos cumprindo o nosso papel. Tem algum prazer de casa para recomendar? O prazer de casa é exatamente participar dessa campanha do bem. Então, seja amanhã ou qualquer outro dia que escolha, que demonstre esse amor na escola, né? Que converse, que pratique, né? Essas dicas de como espalhar o bem em casa, né? E também que possa espalhar o bem também na escola, nos ambientes que frequenta. Então, a ideia do prazer de casa é que a gente esteja conectado com essas dicas, né? Então, a primeira lição de casa é item a item e desenvolvendo em casa, conversar mais com os filhos, né? Trazer mais Jesus para a vida dos filhos. É isso, essa é a maior lição de casa, que não é para fazer hoje porque estamos em crise só, é para fazer sempre, né? Verdade, porque é um programa que quem vai assistir no YouTube provavelmente já vai ter passado, mas essa demonstração de respeito na escola, pelos professores, pelos funcionários, de A a Z, né? Desde o portão de entrada, em todos os níveis, são pessoas que trabalham, que cuidam dos nossos filhos, que cuidam, de certa maneira, do próprio futuro. Sem educação, nada vai acontecer na nossa vida. Nós mesmos temos que aprender a ter essa disciplina e praticá-la. Então, vamos lá para as nossas vibrações, né? Vamos pedir aos nossos mentores que nos amparem. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, que seja conosco, que através deste momento Ele possa nos dar sustentação para os dias vindouros, com força, com esperança e com fé. Vamos mentalizando também a equipe de Bezerra de Menezes, que chega até nós para auxiliar aqueles companheiros, irmãos encarnados e desencarnados que estão nessa jornada, passando pelas provas, as doenças do corpo físico, algumas da matéria, outras psicológicas, outras até espirituais, pois sabemos que muitos dos males, como o próprio Jesus curou, muitos eram males espirituais, que ao serem tratados, os espíritos que lá estavam, todo aquele mal também desapareceu. Vibramos primeiramente para que esses irmãos, caso estejam necessitados desse amparo, que as equipes socorristas, as equipes de Bezerra de Menezes possam estar junto. Basta mentalizá-los e pedir a Jesus que os acolha. Então você que está no lar, você que tem alguém passando pelo mal num hospital, ou que você mesmo esteja passando, lembre-se de Jesus, lembre-se de Bezerra de Menezes, faça uma oração, não importa as palavras, não importa qual oração. Utilize o seu coração para pedir o amparo sincero e humilde a Ele. Vamos mentalizando nos hospitais essa luz se espalhando, curando aqueles que sofrem das doenças da matéria e do espírito,
Vamos mentalizando nesse dia em especial também as escolas. Vamos, em cada escola que conhecemos, mentalizamos os mensageiros do Divino Mestre, visitando esses locais neste momento, fazendo uma limpeza, auxiliando aqueles que lá estão a encontrarem a fé e a esperança, a entenderem que o seu papel é especial na educação e que fazem a diferença. Mentalizamos todo o ambiente escolar sendo envolvido numa luz intensa, brilhante, que faz a limpeza dos medos, da ansiedade, dos pensamentos negativos, em especial de nossas crianças, de nossos jovens, para que eles acreditem na vida, acreditem na fé, na esperança e que a sociedade como um todo está cada vez mais carinhosa, mais bondosa e que eles terão sua oportunidade. Vibramos para que eles encontrem na vida o valor principal, valorizando o amiguinho, o colega, para que todos igualmente sejam felizes. Vibramos por aqueles que passam pelo bullying, para que sejam amparados nas suas dificuldades, para que tenham força para superar, e aqueles que o praticam, para que deixem para lá esse hábito, esse mal que produzem, às vezes inocentemente, pois não sabem o que o estão fazendo. Vibramos para que haja harmonia nas escolas, envolvendo os professores, mestres, educadores de maneira geral, mas também cada funcionário, desde o momento em que chega-se próximo à escola, até o momento que se vai embora. Aqueles que cuidam da limpeza, da alimentação, aqueles que ajudam na organização. Vibramos para que haja mais amor e mais valorização à educação neste país e no mundo. Vamos, através daquelas orações lindas que nos fazem refletir pelas suas palavras, nos ligarmos também às correntes do bem de Francisco, através da prece de carta de São Francisco, com a nossa companheira Marisa. Prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos ver a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para os que ainda não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem sobre toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe pedimos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição,
queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde irá se refletir a vossa santa imagem. Graças a Deus. Então agradecemos mais uma vez a essa oportunidade. Esperamos que todos estejam bem, que essa semana seja uma semana iluminada, que aqueles que necessitam, que passaram pelas provações, já estejam recuperados, se for permitido pelo alto, totalmente curados. E não deixem de fazer a oração, fazer as mentalizações de cura, pois elas são importantíssimas para a recuperação de todos nós. E valem tanto para orarmos pelos outros, quanto para nós mesmos quando estamos necessitados. Mais uma vez, uma boa noite e um bom final de semana a todos. Graças a Deus.